2 Timóteo 2, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: palavra fiel é essa, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Nós falamos esses dias a respeito do território da nossa mente, que é um território desejado, uma geografia em que o mundo deseja se apropriar, que Satanás tem interesse, e ele quer entrar na tua mente, ele quer entrar na tua forma de pensar, e nós precisamos vigiar e cuidar dessas coisas. Nós precisamos entender que é um tempo em que breve o nosso Senhor virá. Vou falar de novo, isso é muito sério. Breve o nosso Senhor virá. Eu tenho entendido algumas situações e de forma alguma quero me comparar a Jó, porque nada que a gente passa se compara ao que ele passou. Ele foi sem precedentes. Mas eu quero entender algo que ele falou. No final de toda a sua tribulação, e quando Deus restaurou a sorte de Jó, ele disse assim: antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Queridos, nós precisamos compreender que independente da tribulação que você vai passar, independente da dificuldade que você vai enfrentar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Há um decreto estabelecido de Deus, há um propósito de Deus, há um chamado de Deus, e que nós precisamos entender que esse chamado precisa estar firme diante dos nossos olhos. E o que tem isso a ver com o território da nossa mente? Porque é na nossa mente que nós produzimos as coisas. Falamos esses dias aqui sobre a mente de Cristo, e aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vivemos, vai definir o destino onde nós vamos chegar. Como nós encaramos as coisas hoje define o nosso amanhã. E por incrível que pareça, há momentos em que as coisas parecem que estão perdidas, mas nós temos que ter uma forte determinação no nosso coração de saber recomeçar. A gente fala sempre em novos começos, a gente sempre fala em começar de novo, em ter uma outra oportunidade. Mas quando essa oportunidade clareia na nossa frente, diferente daquilo que nós esperamos, nós não entendemos o que Deus está fazendo. Começar de novo, começar do zero, é simplesmente ter a disposição de viver de novo tudo aquilo que o Senhor já te proporcionou viver, mas agora de uma forma mais aperfeiçoada. Queridos, essa palavra fala no início: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Num dos cultos aqui, dentre tantas coisas que tenho vivido e tantas dificuldades que tenho passado, eu falei que Satanás não pode matar aquilo que já está morto. Ele não vai conseguir me matar. Ele não vai conseguir matar você, porque no momento em que Cristo começou a viver em você, você morreu. E não tem mais vida sua, mas vida de Deus. Só que entender isso dói. E é difícil.
E nessa semana eu tenho refletido muitas coisas. E o Senhor trouxe a memória de quantas coisas eu já perdi. E quantas vezes eu tive que recomeçar. Enquanto eu pensava isso, e já vamos chegar aqui na palavra, eu quero fazer outras coisas aqui com você hoje. Vai ser um culto diferente. Nós vamos cultuar juntos aqui. Mas eu comecei a pensar. Eu fui pastor de adolescentes por 5 anos. E se tu pensar profissionalmente ou num sentido ministerialmente falando, né? Porque profissionalmente a gente fala aí na profissão que a gente tem. Mas ministerialmente falando, o ministério mais ingrato é o ministério de adolescentes. Como assim, pastor? Eu não gostava não, eu sou apaixonado por adolescente. Até hoje. Eu não vi a hora da minha filha chegar na adolescência. Hoje eu tenho uma adolescente em casa. Já era apaixonado por ela em cada fase. Mas agora uma filha adolescente em casa não tem coisa melhor. Tem pai que pira. Eu dou glória a Deus. Porque sempre trabalhei com adolescentes. Aquela instabilidade de fazer as coisas e achar que vão chegar e que vão mudar o mundo. E amanhã não quero nem levantar da cama. Assim, num dia eles movem a montanha, no outro dia eles não saem da cama. Não movem a montanha de cima da cama. Então assim, é lindo isso. É uma característica, é um perfil. E você tem que gostar de adolescente para poder entender essas coisas. Mas o que tem a ver isso com perda? Eu estava falando de um ministério ingrato. Porque o adolescente, ele vinha para mim aproximadamente, com 12 anos eles não se acham adolescente ainda, apesar, alguns já se acham. Menina principalmente já se acha adolescente. Menino, às vezes ainda meio fora assim, ele já se acha homem, né? Não dá pra falar, menino de 12 anos se acha ou baita homem, né? Mas assim, eles amadurecem mais devagar que menina. Eles dão cada bola fora assim que tu vê. Então na verdade tu começa a contar assim, o adolescente, mais ou menos com 14 anos, o menino. A menina com 13 ela já pode estar diferenciada. Mas aí tu pegava, vamos pensar assim, essa fase 14 anos até os 17, porque com 18 ele é jovem. Então o adolescente com 18 anos é um adolescente ainda iniciando a vida, a juventude, mas ele se acha o jovem. E aí o que acontecia? Você pegava ali 14, 15, 16, 17, 18, você tinha 4 anos para trabalhar com adolescente. E nessa instabilidade, você via assim, ele vinha, que começava a ensinar a Bíblia, tu começava a andar junto, tu discipulava. E aí o primeiro ano, tu sabe que adolescente nenhum, no primeiro ano ele não quer nada com nada. Ele está ali, chegando junto. Aí no segundo ano ele começa a se organizar, ele começa a entender. Se ele quer mesmo, ele fica. Se ele não quer, ele salta fora. Estou falando de Jesus. Se ele quer, no segundo ano ele fica. Aí no segundo ano ele começa a querer se aproximar. Ele quer orar junto contigo. Ele quer ir na tua casa, ele quer andar junto contigo, ele quer sair, ele quer fazer trilha, é aventura, né? Adolescente é assim, quer fazer trilha de bicicleta, quer correr. Tinha uns meninos que corriam todo sábado, e daí, pastor, vamos correr junto. Daí, naquela época eu conseguia, queridos, acredito, eu corria. Então a gente corria, fazia trilha, então era assim, era todo aquele negócio de estar junto. Aí começava o discipulado adolescente. O discipulado adolescente, querido, tu não vai sentar na tua casa, abrir a Bíblia e querer pregar para o adolescente que tu já perdeu ele na primeira. Discipulado com o adolescente é andar junto, é gostar das coisas que eles gostam, é usar o All-Star que ele gosta de usar, é usar o tipo de calça que ele gosta de usar, é usar a camiseta que ele gosta de usar, é andar com eles, é comprar o óculos, saber do óculos, saber do skate, saber do videogame, saber do computador, saber do que eles estão falando, é ter a linguagem que eles estão. Isso é discipulado. E aí também é os pais pegarem e largarem eles lá na tua confiança, e daí esquecem de buscar, e daí tem que ligar para todo mundo. É assim que funciona. Essa é a vida do adolescente. Só que quando o adolescente estava começando a consolidar, começando a gostar da Bíblia, começando a orar, e daí você treinava ele a pregar, aí ele vinha, pregava o primeiro culto, ele já ministrava, ou estava tocando o instrumento aqui, que estava arrebentando, sabe o que acontecia? Fazia 18. E aí tu tinha que voltar lá atrás, e começar tudo de novo. Aí o pessoal dizia os jovens da igreja, mas na verdade foram os adolescentes que tu preparou, musicalmente, espiritualmente, com a palavra, com tudo tu deixou ali, daí eles migravam agora para ser jovens. Daí tu tinha que começar tudo de novo. Aí tu começava todo discipulado. Eu quero dizer para você, começar do zero. Tu tem que achar novos talentos, tu tem que discipular de novo, tu tem que correr de novo, tu tem que andar de bicicleta de novo, tu tem que levar para casa de novo, tu tem que fazer tudo começado do zero. E por que eu digo que é ingrato? Porque a criança, você tem um período grande, a partir dos 6 anos, você vai trabalhando até ele chegar nos 12. Se libera dos 12. O jovem é dos 18 aos 35.
Olha o tempão que você tem para trabalhar. O adolescente são 4 anos que você tinha na mão. Se vira nos 4 para fazer alguma coisa e marcar a vida de um adolescente. E aí o que acontece? Nisso, o Senhor começou a me mostrar. Você teve que recomeçar várias vezes. Teve que recomeçar várias vezes na tua vida. E quando começava alguma coisa a organizar, tinha que começar de novo. Isso não dá para dizer que é uma perda, mas é um recomeço. E aí o Senhor me trouxe à memória outras coisas. Quantas vezes, enquanto seminarista, ou até mesmo na igreja, você desenvolvia um projeto, desenvolvia uma escola de música, desenvolvia uma escola bíblica dominical, desenvolvia alguma coisa, e quando estava tudo pronto, Deus te tirava de lá e você ia começar um outro projeto novo, do zero. O projeto que mais está durando para mim é essa igreja aqui em Giruá, porque aqui eu estou há 11 anos. Mas, queridos, sempre recomeçando, sempre recomeçando. Dói no nosso coração, às vezes, encontrar pessoas que você amou, que você investiu, que andou junto, que você pagou preço, que você levou para tudo que é lugar, andou, fez discipulado, e que hoje em dia estão por aí. Às vezes você encontra por aí, até mesmo na frente de um bar, com um copo de cerveja na mão. E teve aqui, lado a lado. Alguns ocuparam até esse espaço para falar das grandezas de Deus. Isso é perda. E aí, um coração pastoral tem que olhar para tudo isso e dizer assim: vamos lá, vamos começar tudo de novo. Vamos lá, vamos acreditar. Vamos lá, vai dar certo. Vamos lá, o mundo pode estar caindo ao teu redor. Vocês têm que sempre acreditar que Deus tem um novo começo. E aí, queridos, esse novo começo, ele precisa de uma mente criativa e preparada para mudanças. E eu lembro que o apóstolo René, num dos seminários que eu assisti, que eu participei, não assisti, não era TV, era ao vivo, que eu participei, ele trouxe uma frase para nós dizendo assim: mudanças acontecem rápido, sobre um forte impacto emocional. Tu está sentindo um impacto emocional e que está perdendo até a noção? Eu vou te dizer uma coisa: quando acontece um impacto emocional em você, forte impacto emocional, tu perde a direção. Alguém já teve uma crise de labirintite, nem que fosse a nervosa aquela, tu não consegue se achar, tu não consegue caminhar. Tem gente que tem labirintite, né? Outras pessoas têm aquela dos nervos, o estresse, às vezes te dá que você não consegue achar rumo. Você fica desorientado. Quando o impacto emocional vem na sua vida, você fica desorientado, você não consegue raciocinar, você não consegue olhar para frente, você não consegue dizer assim: vai dar tudo certo, Deus está comigo. Você não consegue ver nada, você só consegue ver o desespero, você só consegue ver a angústia, você consegue ver até mesmo a sombra da morte. Um desejo de acordar e voltar a dormir de novo o mais rápido possível, quando você consegue dormir. Ou um desejo que amanheça, porque você não consegue fechar os olhos. Impacto emocional, onde você não consegue. Você olha, você ora e parece que Deus não escuta. Você profetiza e parece que está falando bobagem. Tu ora em língua estranha, a tua mente fica dizendo assim: que é ridículo, não vai dar nada. Uma desorientação total, um momento em que você está totalmente perdido. Nesse momento é que Deus consegue ver quem de fato você é. Quem de fato você é. O que sai da tua boca? Para onde você corre? Quem pode te ajudar? Quem vai ser por você? Sou grato pela igreja que o Senhor levantou aqui. Sou grato pela vida de cada um. Entretanto, queridos, há momentos em que nem tua esposa, nem teu esposo, nem teu cônjuge resolve. Você só tem uma direção: é se jogar num canto e começar a chorar e dizer: Deus, eu estou aqui.
para te ouvir. Porque eu morri para que a vida do Senhor vivesse em mim. E agora eu preciso que o Senhor traga a vida de volta. Com toda essa conturbação emocional, com tudo que está fazendo. Se sofremos também, com Ele reinaremos. Se você está sofrendo alguma coisa, Deus não tem prazer no teu sofrimento, anota isso. Deus não planeja, tampouco sonha com você mal. Agora, se Ele está fazendo isso, está permitindo que você passe por alguma tribulação, Ele está te fazendo vencer uma etapa da sua vida, que com certeza, se você estiver nele, você não vai precisar repetir. A gente brinca às vezes aqui, né? Tem meio que um ditado aqui no Rio Grande do Sul, né? E até às vezes a gente brinca, né? Quando uma pessoa faz alguma coisa de significativa, a gente diz assim, ó, o que é uma quarta série bem feita, né? A gente brinca com isso. Então assim, ó, se tu faz, o Jorge lembrou aqui, ó, se a quarta série é bem feita, então você não precisa repetir. Quando aquilo que Deus permite você passar é bem feito, você é aprovado. E tudo que é aprovado não se repete. Você concorda comigo? Aí você vai dar um pulinho no 15 e dar uma olhada ali. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Se você for aprovado nas coisas que você está passando, eu quero dizer para vocês, elas não vão se repetir na sua vida, diga amém. Aquilo que você está enfrentando agora, se você de fato for aprovado, você não vai precisar passar novamente. Não queira repetir. Não queira vivenciar novamente os dias maus e as provações. Os sofrimentos são para o teu aperfeiçoamento e para a tua aprovação, e eles não se repetem. Mas tem algo aqui que eu quero trazer para você, é que quando nós falamos de Bíblia e nós não nos alimentamos de Bíblia, na hora do impacto emocional, isso aqui se torna apenas um livro, e nós não temos nem coragem de abrir. E tudo que você lê não serve para você, porque você está desesperadamente tentando buscar num livro que você não tem contato, não é biscoito da sorte, tá? Bíblia não é biscoito da sorte. Talvez você não conheça o biscoito da sorte, mas se você lá escolhe um, abre ele e tem um bilhetinho com uma frase bonita para você. A Bíblia é alimento. E se você não tem contato com ela, na hora em que as coisas soprarem contra você, e olha que se você tiver contato não vai ser fácil. Agora se você não tem contato, eu vou dizer para você, vai ser grande a sua queda. A palavra aqui não é uma palavra motivacional, não, aqui é uma palavra real, é uma palavra de vida. Você precisa entender o Deus que você serve e a palavra que Ele te deu. Eu não vou dizer assim, vai dar tudo certo, porque não vai. Nem tudo vai dar certo. Mas na hora que as coisas derem errado, você precisa estar fundamentado. Traze essas coisas à memória, verso 14. Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Não fica contendendo em palavras, tem um contexto todo aqui, inclusive. Falando, ele começa esse texto comparando o crente como um soldado. Lá no verso 13 ele disse, tu, pois, sofre aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então não adianta ficar contendendo, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar falando palavras que não vão adiantar de nada. Sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Eu não sei como é que está o exército, porque já faz uns... que eu saí de lá, já faz 22 anos. Parece que foi ontem. E já nasceu uma geração de soldados que serviram e já saíram do exército depois que eu saí de lá.
Então, 22 anos que eu servi. Mas no meu tempo, na minha época, pensa num bicho estranho, um soldado. Se tu é voluntário e eu fui voluntário para servir, é uma coisa estranha. Por isso que a Bíblia compara. Tu, pois, sofre aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. O soldado não está preocupado com o que vão fazer com ele. Ele não está nem aí. E rola, e pula, e corre, e grita, e vai na água no inverno, e salta, e afunda, e faz não sei o que lá, e sobe, faz rapel, desce rapel, faz aqueles comandos crawl, aquelas cordas, vai para lá e para cá, e não está nem aí. E ficam sugando, que é a expressão que é usada no exército, fazem tu rolar no chão, fazem para lá para cima, te dão às vezes te dão um tronco no lugar do fuzil para te fazer, só para assim, um monte de coisa. E tu lá vibrante, gritando, e Brasil, tá nem aí. E você passa por aflições. E eu vou dizer assim, eu vi alguns que não eram voluntários no meu lado choraram. E muitos deles pediam a mãe. E queridos, eu vou dizer que tem momentos assim que a mãe ficou aqui, só não saiu para fora. E tem horas que é tanto terror que você passa, físico, emocional, às vezes nos cursos de formação principalmente, em que te deixam sem comida, te deixam sem dormir, e muito esforço físico, você fica totalmente perdido. Só que sabe o que acontece? A gente está tudo junto, dando risada, no final de cada etapa vencida, e contando vantagem. Conseguimos, foi ralado, foi difícil, passamos. Sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Um soldado não reclama quando é afligido, ele vibra com a missão. Tem que ser louco. Ele vibra com a missão que é dada. Pode ser a coisa mais ruim que tem que fazer, ele vai vibrando. Só que nós, como soldados de Cristo, quando passamos pela tribulação, queremos colo, queremos a mãe, e esquecemos que são as batalhas que forjam os bons soldados. Eu sabia que eu tinha mãe nesse lugar, enquanto eu estava no exército. Eu sabia que eu tinha pai. Tem um ditado popular que até hoje em dia estampam na internet: aqui o soldado chora e a mãe não vê. E não tem um soldado que em determinado momento não foi para um canto e não chorou e não fez a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu me voluntariei nesse negócio? Mas aí outra expressão: você morde o beiço, enxuga as lágrimas para que ninguém vê e sai com aquela cara de Rambo. Vamos embora. E segue a vida. E olha o 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Outra versão vai dizer: nenhum soldado alistado para a guerra se envolve com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o arregimentou. Você não pode se envolver com coisas dessa vida, porque no momento em que você... Eu me lembro que eu estava num treinamento e tinha um sargento que era amigo meu. Hoje em dia acho que já é sub ou é primeiro, já é tenente, que faz tempo que eu estou lá, né? São quase todos aposentados da minha época, que eram sargento. E ele, o nome dele era Kaufmann, Sargento Kaufmann, um amigo lá dentro. Era vizinho da minha tia, e eu conheci ele antes dele ir para o exército. Meu sonho era ser militar, eu conversava com ele. E daí quando eu entrei lá um dia, eu fiquei na companhia que ele estava, e um dia lá estava numa ralação total, um dia assim, sabe aquele dia que tu não precisava estar lá? Aquele momento que tu pensa assim: o que eu estou fazendo aqui? Era um daqueles dias. E daí ele chegou assim para mim, pertinho, nós estava lá, e daí eu estava cansado, era de noite, já tarde da noite, com um fuzil cruzado, e nós estávamos saltitando. Aqui eu estou fazendo bonitinho, porque assim, só que o saltitar, tu tem que levantar o joelho na linha da cintura.
com um fuzil assim. Eu não entendo qual é o objetivo disso, a não ser cansar, né? E trabalhar até psicológico. Porque eu não vi ninguém caminhando pela rua por aí assim. É só para testar, né, o teu psicológico. Não ajuda em nada, né? Mas eu estava lá e ele chegou assim perto para mim. Tu tem certeza que é isso que tu quer, Agnaldo? Para tua vida? Eu, sim, senhor. Tem certeza mesmo? Sim, senhor. Ele disse assim: é noite, tá frio. Eu sou casado, tenho uma filha e tenho uma esposa. Elas estão sozinhas em casa agora. E eu tô aqui, junto com vocês. Tu tem certeza que é isso que tu quer para tua vida? Sim, senhor. Engasgou um pouco assim. Sim, senhor. Queridos, vai ter momentos em que você vai questionar se de fato é isso que você quer para sua vida. Não, pastor, ele está falando do exército ou está falando... Não, estou falando do reino de Deus. Você quer ser um vencedor mesmo? Tem certeza que é isso que você quer? Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. A minha família, minha filha, minha esposa estão lá, mas eu estou aqui porque eu me alistei. Eu estou militando, eu fui voluntário, eu faço parte disso aqui. Negócios dessa vida, não estou dizendo que é para deixar a família, está entendendo o que eu estou falando. Há escolhas que você vai ter que fazer, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, a fim de agradar aquele que te chamou para a batalha. Queridos, vocês precisam entender que aquilo que te prende, qualquer coisa que te prende nessa terra, ao ponto de você pensar, essa vai ser forte. Qualquer coisa que te prende nessa terra, a ponto de você pensar se continua com Cristo ou não, abandona, porque é idolatria. Qualquer coisa que você pensar, mas eu vou perder isso, pode saber que esse é o teu Deus. Se você titubear em relação ao viver o propósito e dar aquela travadinha, glorifica Jesus pela travadinha, porque Ele está te mostrando que você tem um ídolo no teu coração, que é mais importante do que Deus. Seja finanças, seja trabalho, seja família, seja filhos, seja o que for nessa vida, seja sonhos, seja o que for. Se isso te faz parar e pensar, é um ídolo. É algo que é mais importante na sua vida. Você vai precisar repensar e saber se você está de fato alistado. Procure apresentar-te a Deus. Pulei para 15 de novo. Aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que manejar bem. Eu lembro que o meu irmão brincava, hoje o meu irmão é pastor, glória a Deus por isso, fico tão feliz. Que Magnus pastor, que massa. Eu não imaginava que isso ia acontecer um dia. Eu sempre dizia para ele, cara, tu vai ser militar também, porque eu achava que eu ia ser. E daí, já que a gente não pode ser parceiro lá naquele exército, ele decidiu entrar para isso aqui também. E agora ele faz parte desse. Brincar com ele, só que nesse eu sou mais antigo. Então presta atenção. É uma alegria isso, mas ele brincava assim quando era adolescente. Ele pegava a Bíblia e ele conseguia girar pandeiro e tudo que é coisa ele fazia assim. Eu conseguia com a bola de basquete, ele conseguia com a Bíblia. Ele pegava a Bíblia e girava. Ele citava esse versículo: maneja bem a palavra da verdade. Ele ficava rodando a Bíblia super rapidinho na mão assim. Desde assim. Aí hoje eu olho, graças a Deus, que ele tirou daqui, colocou para cá e hoje está aqui e ele maneja bem aqui também. Mas eu quero dizer para você, tem muito crente que o manejar bem é só talvez girando como um pandeiro em cima, e talvez nem isso consiga. Queridos, para que nós possamos vencer essas batalhas, a palavra de Deus precisa estar em nós.
Eu vou ler algo aqui para você. É de estarrecer que muitos líderes não tenham o prazer da devocionalidade, passar tempo com Deus na palavra. Eles não estudam a palavra e nem se dedicam ao conhecimento. Os estudos feitos sobre o comportamento do povo de Deus revelam uma religiosidade na casa de Deus e um descompromisso na casa dos fiéis. Observe, o mesmo Instituto Lifeway diz que um terço dos entrevistados que frequentam uma igreja protestante evangélica regularmente, 32% diz que lê a Bíblia todos os dias. Cerca de um quarto, 27%, diz que lê algumas vezes por semana. Poucos dizem que só leem uma vez por semana, 12%. Algumas vezes por mês, 11%. Ou uma vez por mês, 5%. Perto de 1 a cada 8 crentes, 12% admite que raramente ou nunca leram completamente a Bíblia. Isso pesquisa. Queridos, se nós não lemos, se nós não estudamos, se nós não temos tempo com a palavra, nós somos os soldados, não somos nem soldados, somos homens fracos. Somos apenas pó, em que a serpente está doido para se alimentar. Eu quero que você compreenda isso. Quanto mais distante você estiver da Bíblia para a sua realidade de vida, menos de Deus você vai conhecer. Porque na hora da aflição, na hora da angústia, se você não tem palavra, você não sabe o que fazer. Você não sabe como agir. Você não sabe como. Hoje, como sobreviver.